1 Samuel, capítulo 15. O tema da nossa igreja saiu de um dos versos desse texto. E nessa noite, a proposta do Senhor é relembrar a cada um de nós tudo aquilo que Ele falou conosco nesse mês de janeiro. Essa é a proposta do Senhor. Lembrem-se que a irmã Daniele falou pela manhã, que como um pai que repete muitas vezes e vai colocando o filho naquela doutrina de que ele deve obedecer àquela ordem, assim o Senhor vai falar repetidas vezes tudo aquilo que Ele já falou conosco nesse mês. Talvez você lembre de algumas coisas que o Senhor falou com você, e eu lembro de muitas coisas que Deus falou comigo nesse mês de janeiro. Então a gente vai fazer uma síntese, uma passeada em tudo aquilo que o Senhor já falou conosco nesse mês de janeiro, e depois, ao final, a gente vai ver como é que Saul, que é o personagem, objeto desse texto, se comporta diante da obediência à voz do Senhor. Você cantou comigo, eu cantei porque era a minha oração cantada, mas eu vi muita gente cantando também. Então, se você pediu, esse lugar é onde o Senhor está, e aqui só quem fala é Ele. Então, se você pediu, Ele falará com você. Esteja atento. 1 Samuel, capítulo 15. Vou ler até o texto que nos conduz ao tema da nossa igreja, até o versículo que nos conduz ao tema, que é o 22. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a te ungir como rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs em emboscadas no vale, e disse aos queneus, que é um outro povo: ide-vos, retirai-vos, e saia do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando estes subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, Saul disse a Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, não foi ele não, foi outros agora, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente.
Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que você não seja rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te peço, perdoa-me o pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que você rejeitou a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Pai, essa é a tua palavra, esse culto é do Senhor. Fala conosco, fala que teus servos ouvem. Eis-nos aqui. Amém. Esse mês de janeiro começou e a proposta do tema obediência chegou ao coração do anjo desta igreja, do servo do Senhor que dirige esta igreja, no final aí, pelo final do mês de dezembro. Em reunião pedagógica, teológica, religiosa, nós tomamos ciência do tema. E o Senhor estava falando sobre obediência. Como eu já compartilhei aqui, vou só relembrar, nós nos debruçamos em cima exatamente desse texto e ficamos abismados com aquilo que o Senhor já estava falando naquele momento conosco. Iniciou-se o mês de janeiro e as férias pastorais, mas a proposta do Senhor continua a mesma. Não é um tema que foi escolhido pelo filho que dirige esta igreja. Esse tema foi escolhido pelo Senhor. E na ausência do filho, para que ficasse bem claro que essa não é uma obra vinda de homens, o Senhor mesmo falou conosco, usando vários instrumentos, todos os domingos aqui, para falar aos nossos corações. No primeiro domingo de janeiro, no momento de ceia, o pastor Klein foi usado pelo Senhor para falar de obediência à propagação do Evangelho. Ele relembra o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, e ali faz um convite, o Senhor, através dele, faz um convite para que sejamos obedientes na propagação da palavra, no testemunho do Evangelho da salvação. No domingo, dia 14, então, pela manhã, o Senhor usou a sua serva, a irmã Melina, a pastora Melina, no texto de Gênesis, capítulo 12, ela fala sobre o chamado de Abrão, a maneira como o Senhor chama Abrão e diz para ele, dá uma ordem imperativa e indiscutível. Ele diz: saia da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Dentro do texto e discorrendo o texto,
Deus começa a nos trazer lições, e naquele exato domingo pela manhã, Deus nos trouxe 5 lições através do chamado de Abraão e daquilo que foi acontecendo no ato daquele chamado e, sobretudo, no ato de obediência de Abraão àquele chamado. O Senhor nos disse 5 coisas, e a primeira era que obedecer é uma questão de atitude. Obedecer é uma questão de atitude. Depois nós vimos pela vida de Abraão como segunda lição de que há frutos, a obediência ela gera frutos. Abraão colhe já naquele ato de obedecer ao Senhor, sair da sua terra e da sua parentela e ir para um lugar que o Senhor o mostraria, mas até ali não tinha mostrado, mas ali, só pela sua obediência, pela sua atitude de obediência, ele desfruta das bênçãos do Senhor. Como terceira lição naquela manhã, nós aprendemos que a obediência ela precisa ser imediata e absoluta. E eu lembro bem que a pastora Melina disse claramente, Abraão ele não fez conta. Espera aí, Senhor, o Senhor falou, mas só um minutinho. Será que vale a pena sair? Ele nem mostrou a terra. Deixa eu ver os prós e os contras de eu ir, não ir. O irmão Derek falou a mesma coisa numa outra mensagem. Não, ele obedeceu imediatamente e de forma absoluta. Porque às vezes vamos atender um chamado imediatamente, mas não vamos fazer aquilo de forma absoluta. E Saul já prova de que ele desobedeceu nisso. Ele atende a voz, mas ele não age de forma absoluta, ele interfere na ordem dada e faz ela pela metade. Mas sobre Saul falaremos daqui a pouco. Como quarta lição, dentro do chamado de Abraão, naquela manhã nós aprendemos que a obediência abençoa o outro. Quando você é obediente, essa bênção se estende ao outro. A bênção da obediência de Abraão, de sair imediatamente, abençoou poderosamente a vida do seu primo. Abençoou a vida de todos com os quais ele teve contato naquela caminhada de sair e ir para o lugar que o Senhor o mostraria. A obediência requer atitude, a obediência se desdobra em fruto, a obediência precisa ser imediata e absoluta, a obediência abençoa a vida do outro. E como quarta lição, a obediência nos leva a estar nos lugares onde Deus nos prometeu. À noite, quando achávamos que não seríamos mais ministrados, o Senhor falou que a obediência é uma prova de amor. E a pastora Melina usou o texto de João 14, esse mesmo texto que nós lemos ainda há pouco para a coreografia. Foi exatamente esse mesmo texto. E ela foi até o versículo 22, e nós lemos aqui até o versículo 21. E Jesus começa dizendo, se me amares, guardareis o meu mandamento. A obediência é um desdobramento do amor. Eu obedeço ao Senhor, porque eu o amo. E se eu o amo, eu guardo os seus mandamentos. Saul já prova aqui que ele não tinha qualquer amor pelo Senhor. Aí no dia 21 nós retornamos na igreja, sem falar os estudos bíblicos, para que a gente não puxe sardinha para nós. A sardinha é para o Senhor. Então, nos dias que o Senhor falou, nos domingos, o Senhor falou no dia 21, através da vida do Derek, e nós começamos amanhã, parecia suave, a gente ainda estava ruminando as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor disse no domingo anterior. E aí o Senhor vem pela manhã e diz, igreja, me dê ouvidos. No tema que o irmão Derek trouxe pela manhã, no domingo passado, era a igreja que dá ouvidos a Deus. Como Deus está falando conosco, que vocês não estão ouvindo a minha voz, Ele está dizendo, a igreja que me dá ouvidos. Eu não sei se eu estou enganada, mas hoje pela manhã, Deus voltou a dizer, como a Dani disse, que muitas vezes ela precisa repetir os comandos para o Carlinho,
para que ele entenda o que ela deseja exatamente que ele faça e como ele pode assimilar melhor o que ela está requerendo dele. Então, mais uma vez, o Senhor vai chamar a atenção sobre ouvir a sua voz. Se você é um ouvinte atento, a gente acabou de ler um texto onde alguém está sendo chamado a atenção justamente por não ter ouvido a voz do Senhor. Não ouvir de escutar, ele escutou o que o Senhor disse, porque depois ele vai refutar. Mas ele não ouviu o que o Senhor disse. E eu não sei se eu estou errada, mas pela manhã a irmã Daniele disse que escutar e ouvir são coisas diferentes. E são. Então, o Senhor falou que a igreja que dá ouvidos é a igreja que repensa a ideia de que Deus, muitas vezes, precisa usar outros para que a gente possa ouvi-lo. O Derek se questionou durante a preparação da mensagem o porquê João e não qualquer outra pessoa, ou porquê que Deus não falou diretamente, e no decorrer da mensagem ele se volta para uma igreja, e aquilo me tocou de uma forma muito forte. Ele se volta para uma igreja onde Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao contrário da maneira como sempre usamos esse texto, e sempre usamos ele em apelo, e não há problema nenhum em usar em apelo, porque a palavra de Deus se aplica a muitas circunstâncias, mas verdadeiramente aquela palavra era dirigida a uma igreja, onde falava-se de Deus, mas Deus não estava lá. Deus estava do lado de fora, aguardando as portas daqueles corações se abrirem, para que ele pudesse entrar. Ele dizia lá de fora: eis que estou à porta e bato. Repensar a ideia de que Deus precisa usar outro, muitas vezes, para que a gente possa ouvir a sua voz. A igreja que dá ouvido ao Senhor é aquela que ouve a sua voz. É claro que Deus é um Deus multiforme, e Ele vai usar muitas formas de falar conosco, e é claro que Ele vai usar o outro, através do louvor, através de uma oração, através de uma palavra, através de uma leitura, mas quando Deus está falando com o obediente, Ele está falando diretamente com ele, de forma contundente. Quando nós não ouvimos em nenhum momento o Senhor falar conosco diretamente, de forma contundente, reveja a sua obediência. Deus está batendo na porta, mas nós não abrimos. Nós não podemos ser reféns de uma palavra que só vem através do outro. Deus usa o outro, mas como Deus relacional e como seu Pai, Ele também fala diretamente com você e sem intermediários. Nós vimos também que era necessário o arrependimento. A igreja recebeu uma mensagem e ela dizia claramente: eu espero que você volte onde você caiu. Contra ti tenho que você andou abandonando o seu primeiro amor. Conselho, e ouça o que eu estou dizendo a você, isso o Senhor falando: arrependa-te e volta, porque se você não voltar, e foi outra coisa que me impactou bastante, eu retirarei o seu candelabro. Naquela ilustração, e de forma contundente, o Senhor diz: aquele que não torna atrás e não se volta para mim, porque eu sou o seu primeiro amor, é aquele que eu removo de lugar, porque não tem utilidade. Se você não está onde eu estou, você não está em lugar nenhum. Retirar o candelabro é tirar a sua utilidade. A obediência nos coloca no lugar onde o Senhor quer que estejamos. E neste lugar a gente faz e vive exatamente o que o Senhor deseja. Se não tornamos atrás de quem achamos ser e não nos voltamos para o nosso primeiro amor, nós não estamos em lugar nenhum. Não existe um lugar de de utilidade. Então, nós somos retirados. Porque a igreja e ao discípulo individualmente, o Senhor Jesus foi muito claro.
Vós sois, é imperativo, você é um negócio que não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Se você está em mim, ele foi muito claro, você é a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal não cumpre o seu papel de dar sabor, de conservar e de preservar, ele se torna insípido. E a palavra diz, dita pelo próprio Jesus, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre os montes. Não tem como esconder, não se pode esconder a luz. Se nós apagarmos todo tipo de iluminação aqui, e tão somente acender um palito de fósforo, que fica ligado por 1/1000 de segundo, essa luz sozinha já fará a diferença. Ela trará à tona aquilo que a escuridão está omitindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fomos lembrados também, e essa foi a parte ultra forte daquilo que eu ouvi naquela manhã. Nós ouvimos que não era a perseguição que fazia a igreja desaparecer, mas a desobediência. Se hoje esta igreja desaparecesse desse lugar, será que alguém sentiria a nossa falta? Alguém saberia o que tinha aqui? Talvez sim. Ali tinha um prédio azul, uma igreja azul. O prédio, ele está falando sobre a existência mesmo, não sobre um prédio. Esse prédio pode permanecer aqui para sempre. E ainda assim, se essa igreja não for uma igreja obediente, ela pode ter o seu candelabro retirado, ou seja, nunca mais existir. Também aprendemos que a morte é um desdobramento da obediência, da desobediência. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós lemos um texto que diz que aquele que não tem o filho, não tem a vida. A morte é um desdobramento da desobediência. A alma que pecar, essa morrerá. É o que diz o texto. Nós vimos também que limitações e dificuldades não podem impedir que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós. Deus tinha coisas especiais para aquelas igrejas. Deus tem coisa especial para mim e para a sua vida. Mas as nossas limitações, ainda que sejamos de fato, e naquela mensagem ficou claro que a ideia era nos mostrar que nem tudo que a gente vai tentar fazer, a gente vai lograr êxito. Mas isso não pode ser um impeditivo, uma desculpa para que nós não vivamos aquilo que Deus tem para nós. Deus não te chamou porque você é alguma coisa. O texto que nós lemos, Saul vai lembrar a Samuel, Samuel vai lembrar a Saul quem ele era. Você era pequeno aos olhos dele. Você estava apenas à frente de uma tribo. Não te constituiu ele rei de Israel? Então não é o que você é. Não é o que você pode fazer. E nessa noite nós ouvimos uma canção, um lindo dueto que falou exatamente sobre isso. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o que eu posso ofertar, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Será que eu já me perguntei o que faria Jesus? Mas agora eu vou buscar o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou, e quais são os planos para o seu coração. Sabe o que Deus quer? Só que eu e você façamos parte, ou digamos sinceramente, nós vamos ficar à parte. Aquele que vai fazer parte é o obediente, aquele que vai ficar à parte é o desobediente. Não são os meus planos que Ele quer, diz a canção,
porque Ele já traçou os seus próprios. Não é o que eu posso dar, porque tudo vem das suas mãos. Mas se eu abrir mão das minhas ideias e deixá-lo dirigir, eu não vou perguntar o que faria Jesus, mas eu verei ao meu redor aquilo que Ele já está fazendo. Porque são os seus próprios planos. O que você precisa dizer, e eu, é aquilo que a própria canção diz: ó Deus, Tu és meu Deus, e sempre Te adorarei. Ó Deus, Tu és meu Deus, e sempre Te adorarei. Eu buscarei a Tua face, eu aprenderei a andar em Teus caminhos, e passo a passo sempre Te seguir enquanto eu viver, e você que está em Cristo viverá para sempre. Aí, à noite, Deus nos coloca numa posição de entender que o obediente não é religioso. E Ele nos faz a seguinte pergunta no domingo passado à noite: se comportará você como fariseu ou como um cristão? Porque a diferença entre o fariseu e o cristão é a manifestação voluntária do poder de Deus pela obediência. O fariseu conhecia a vontade de Deus. Quem disse que não? Conhecia a palavra, sabia o que Deus queria, mas ele era aquele que queria viver conforme seus próprios conceitos. Muitas vezes, como igreja, nós determinamos as regras, as doutrinas, nós determinamos os postos e o grau de relevância de cada um. E vamos determinando a maneira religiosa como a igreja vai andar. E Deus vai falando e nos pedindo para ser cristão. E apesar de sabermos o que Deus está falando, nos comportamos como fariseus. E como desdobramento da obediência, o Senhor diz: seja cristão e não fariseu. O que acontecia com o Jesus humano em manifestação de poder, não era só porque ali estava um Deus, mas sobretudo, o que faz Jesus lograr êxito é o fato de ser um servo obediente. A manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus se dá pela sua obediência, já que dentro do plano ele havia renunciado ser quem era para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. O que fazia com que Jesus fosse perseguido não era o seu conhecimento com relação ao fariseu, mas era a sua posição de servo obediente. Então Deus manifestava através dele o seu poder, provava que estava com ele, provava o que podia fazer através dele. Jesus não era perseguido pelo seu conhecimento. Jesus era perseguido pela manifestação extraordinária de Deus. Um fariseu se vira para ele, nós vimos isso na mensagem também, diz: que fazer para ter a salvação? Rabi, um mestre da lei se vira para um Zé Ninguém na aparência de alguns e diz: Rabi, eu sei que você é quem você é, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se do alto não receber. Jesus era extraordinário não porque era Deus, porque a Bíblia vai nos dizer em Filipenses 2 que, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se humilhou em obediência, e essa obediência lhe levou até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exalta soberanamente e o dá aquilo que ele já tinha, que é o nome sobre todo nome, para que a este nome se dobre todos os joelhos embaixo do céu e em cima na terra. A obediência de Jesus é que levou Jesus a ser extraordinário. Fora o fato de ser Deus, e isso já era extraordinário,
Mas o extraordinário de Jesus não foi ser Deus. O extraordinário de Jesus foi, sendo Deus, entender o plano de Deus. Ele não queria os seus planos, não era o que ele podia fazer, não é o que ele era, mas era o que Deus era nele. Todo o tempo que podia, Jesus testemunhava: eu nele, ele em mim. Eu falo para vocês assim, que como eu estou com ele e ele em mim, vocês também estejam em mim. E aí, na manifestação do poder dele, não será mais mim nem ti, seremos nós. O que revela o poder de Deus na nossa vida é a presença de Deus. E a presença de Deus se dá na vida do obediente. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Nós aprendemos, então, que a religiosidade, ela nos afasta da obediência. Irmãos, eu estou aqui há 34 anos, é muito difícil deixar de ser religiosa. Que eu aprendi a ser religioso. Religioso é um ensinamento. Está aqui, faz isso. E a gente faz muitas vezes voluntariamente, em nome de Deus e de coração, mas não percebe que não foi aquilo que Deus nos pediu. Deus não pediu a Saul para poupar o rei Agag. Deus não pediu a Saul qualquer carneiro para ser sacrificado. Deus não disse assim: elimina todo mundo lá, mas se você achar uns bois, umas ovelhas, uns cabritos perfeitos, daqueles que eu sempre gosto de receber como sacrifício, isso aí tu poupa e faz um culto a mim, sacrifica a mim, levanta um altar para mim e tranquilo. Não, ele disse: destrua totalmente. Obediência absoluta. E o problema do desobediente é que ele deixa de reconhecer, e nós ouvimos isso na manhã deste dia, e aí já estou chegando no dia de hoje. Nós ouvimos na manhã desse dia, de que o desobediente, ele é incapaz de reconhecer a sua culpa na desobediência, ele sempre vai botar a culpa no outro. Fazendo uma relação direta com o texto que lemos, perceba que no início, Saul fala assim: nós, eu e o povo, poupamos o rei, eu trouxe o rei, e eu e o povo decidimos que o melhor das ovelhas, dos novilhos, dos cabritos, o melhor do despojo dos amalequitas, nós traríamos e ofereceríamos ao Senhor. Parece algo bom, típico do religioso, mas eu estou fazendo para o Senhor. Por que Deus não está abençoando? Se eu estou falando em nome dEle, estou fazendo em nome dEle, porque não foi isso que Ele pediu. Quando Ele lhe disser, destrua os altares, destrua os altares. Quando Ele lhe disser, se afaste dessa pessoa, se afaste dessa pessoa. Quando Ele lhe disser, ame menos isso do que a mim, por mais que você ame aquilo, ame menos aquilo do que ele. Mas se ele disser assim, é perfeitamente possível você amar a mim e a isso, então ame a isso e a ele. Ele sabe o que ele está dizendo. Só que o Senhor não divide atenção. Quando a Daniele falou aqui pela manhã, eu não sou mãe. Mas quando ela falou aqui pela manhã que seria muito difícil, e reconhecendo que realmente para ela seria muito difícil, se Deus fizesse a mesma proposta que fez a Abraão. Abraão, traz Isaac aqui para mim. E sacrifica ele, não é só trazer não, é sacrificar. Foi a mesma coisa que Deus pediu a Saul. Com a destruição dos amalequitas, aquela destruição tem o sentido de sacrifício. Eu quero esse sacrifício diante de mim. Porque era a justiça de Deus sendo aplicada em função de Israel, do sofrimento de Israel. Os amalequitas, eles faziam uma emboscada em cima da outra. Israel sofreu muito na mão dos amalequitas. Se Deus te diz que Ele é o teu Deus, e que Ele vai afastar tudo aquilo que
o que Deus está fazendo com Israel é afastar os amalequitas, assim, tirar da face. A maldade deles subiu ao Senhor assim de uma maneira. Ele falou assim: não, vou vingar meu povo. Eu quero que você destrua tudo. Existem sacrifícios que Deus não quer. Por que você quer dar aquilo que Deus não está pedindo? E aquilo que Deus está pedindo, a gente quer reter. Não, Senhor, meu filho não. Ué, mas eu dei o meu. Ah, e detalhe, eu nem pude pedir para providenciarem outro cordeiro, porque não haveria no mundo um cordeiro que pudesse fazer um sacrifício único, de maneira que agradasse a Deus eternamente, em favor de mim e de você. Ao contrário de você, como Deus fez com Abraão, que ele pediu Isaque, mas lá no momento ele, provando a fé de Abraão, devolve Isaque e providencia imediatamente um cordeiro que aparece assim, porque Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Aquele animal aparece ali, e ali o Senhor é cultuado e adorado, e ele recebe aquela adoração, a harmonia. Mas o Senhor não havia um ser humano sequer, nem naquele momento e nem de gerações futuras, depois de nós, que Deus pudesse dizer assim: tá bom, Jesus, agora que você foi obediente, chegou aqui na cruz, vou providenciar outro cordeiro. Pela humanidade só havia um cordeiro, e esse cordeiro é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus não teve escolha, e Deus não tornou atrás, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que torne atrás. Está dado o seu único filho em favor de nós. O que é mais importante que a gente possa dar, que Deus já não tenha dado, e sem direito de se arrepender. Deus não poderia trazer à existência um outro Deus que pudesse fazer por mim e por você aquilo que nós não podíamos. Se você respira, se você veste uma linda roupa, se você pode escolher o curso que você faz, se você tem um trabalho ou mesmo que você ainda não tenha, se você pode estar cheirosinho aqui, sentado num banco relativamente confortável, numa igreja com ar-condicionado, ouvindo o Senhor falar, é porque Jesus teve que calar, como cordeiro mudo, para que você pudesse ter voz. Deus lhe deu voz, e o que Ele está pedindo é: ouça a minha. Ouça a minha. Ser fariseu ou ser religioso? Ser religioso ou ser cristão? Pela manhã, a Daniele nos disse algumas coisas importantes. Uma delas é: ouça a voz do Senhor imediatamente. Quando Abraão ouviu Abraão, oi, traz Isaque para mim. Foi o texto que ela leu na manhã desse dia. Traz Isaque para mim em sacrifício. Vocês lembraram que aquele era o filho da promessa? Abraão já tinha 90 anos praticamente, 100 anos no caso, 25 anos, demorou a benção. Deus disse a ele aos 75 que ele seria pai, de maneira extraordinária. Aos 100 ele foi pai, passou alguns momentos com seu filho, daqui a pouco volta a Deus: devolve o que eu te dei, filhinho. Talvez Abraão, como Saul, quando Samuel foi falar com Saul, o que ele fez, ele dissesse assim: rapaz, foi o povo, porque ele disse, e agora eu estou fazendo paralelo com o texto, foi o povo que trouxe. Repara que lá no início, quando ele toma a decisão, eu e o povo resolvemos poupar Amaleque e trazer aquilo que era mais valioso e puro e tal. Quando ele é posto em confronto pela sua desobediência, pelo cumprimento, pela metade da ordem do Senhor, ele diz: eles quiseram trazer, eles trouxeram. Quando Samuel vem claramente fala com ele, ele falou assim: o que, rapaz, pelo que me tomas, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. Os amalequitas eu destruí. O cabeça dos amalequitas não,
E aquilo que o povo achou, aí agora já não era mais ele, não, ele não tinha tomado essa decisão, não. O desobediente sempre vai encontrar a resposta no outro. Né? Eu e a igreja erramos, não, a igreja errou, porque eu propus, mas quem aprova em assembleia? Ninguém está além do seu líder. Induziu o povo a errar. Mas na hora de reconhecer o erro, foi a congregação, que é ela que decide. Eles decidiram lá, você é louco, Samuel, eu fiz que Deus mandou, rapaz, você é louco. Eu só trouxe Agag, só não cumpriu absolutamente aquilo que o Senhor fez. Destrua todos. O cabeça, homens, mulheres, crianças de peito, animais, tudo. Eu quero que eles sejam extinguidos. Não algo que você possa jogar fora agora, depois tu vai lá no lixo e restaura. Existem coisas no tocante à nossa obediência, que o Senhor vai requerer que a gente faça sumir. E não resgate mais. Porque dos meus pecados confessados, Deus não se lembra mais. Ele jogou lá nas profundezas e nem faz questão de ir lá resgatar. Por que aquilo que o Senhor me pede, eu vou fazer pela metade? De maneira que quando, Derek, der ruim, vou lá, resgato de volta. Deus está nos chamando a destruir coisas completamente da nossa vida. Seja obediente. Custou para o Senhor, por que não vai custar para você? Pois é o servo maior do que o Senhor? Nunca. Sabe o que custou para o Senhor? A sua salvação, tudo. O seu único filho, a humilhação na cruz, a descrença, o seu sangue, o seu lugar. Deus saiu do seu lugar. Existe uma canção que diz assim: como posso eu conter sua presença, se nem mesmo céus e terra lhe contém? Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim, que tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar para se conter? E teria em mim algum lugar que receba um Deus assim? Que quando se derrama dentro de mim, faz de mim um vaso a transbordar, e tua presença é o meu prazer, Senhor. Tu és um santuário, a minha vida é um santuário cheio da tua glória. Tenta perceber a imensidão de Deus. Esse Deus se comprime completamente, até caber dentro de mim e de você. O que mais que Deus precisa fazer? Deus não precisava provar nada para nenhum de nós. A criação somos nós, Ele é que é o Criador. Mas nós estamos lidando com um Deus relacional. E na relação, Deus respeita a sua vontade. Quando o texto diz se arrepender, esse termo se arrepender tem a ver com o fato assim: no plano de Deus, Deus cria paralelo entre a vontade dele e você. Então, ele entende que isso é um paralelo. Quando você toma a decisão de tornar atrás, Deus precisa continuar porque Ele é imutável, mas o seu passo para trás faz com que Deus repense: por que esse paralelo? Entendeu o que é arrepender-se? Não é um arrependimento como o nosso, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É porque o plano de Deus para a nossa vida, os planos dele aplicados em nossa vida como instrumentos, é paralelo. As coisas precisam andar paralelamente. Quando você usa seu livre-arbítrio e não faz, Deus precisa continuar, porque Ele é imutável. Ele não pode tornar atrás, Ele não faz como eu e você. Mas quando nós fazemos isso, Deus repensa. O que aconteceu aqui é que Deus ungiu a Saul porque o povo pediu um rei. O reino, o governo era teocrático. Lembre-se que o povo era o tempo todo conduzido por Deus, governado por Deus, orientado por Deus. Quando o povo pede um rei, porque todo mundo tinha um rei, e eles queriam um rei humano,
Primeiro é que ele entristece o coração de Samuel como sacerdote, porque ele era um sacerdote, eu juiz. O povo vivia no tempo dos juízes, e aí todas aquelas questões das nações, e aí Israel achou que ela tinha que ter um rei também. Aquilo contrariava a vontade de Deus, porque quando Samuel se entristeceu, Deus falou assim: fica triste não, eles não estão rejeitando a você como juiz, meu filho, eles estão rejeitando a mim como Deus. Mas eu tenho planos, darei para eles um rei, vou deixar. Só que percebam bem, Deus nos dá autoridade, mas o governo continua de Deus. Porque no momento que Deus manda Samuel ungir a Saul, o texto diz que Deus se toma dele. Ele era o rei, mas o governo continuava de Deus, porque o povo era de quem? De Deus. Nós temos um pastor, mas o governo é do Senhor. Ninguém pode fazer o que quer. O que Saul fez foi fazer o que quer. E o que o Senhor mostrou é assim: agora eu é que vou escolher um rei para mim. Foi quando ele escolheu Davi. Imagine Deus virar para você depois de ter feito todo um projeto contigo e comigo, e perceber a nossa desobediência, essa quebra do paralelo, e nos rejeitar. Nossa, deve ser muito... Que o que Samuel é obrigado a dizer a Saul assim: Deus não está mais contigo. O texto vai dizer que durante algum tempo Saul permanece rei, mas já completamente perdido, idólatra, se dando à feitiçaria, à consulta de mortos, agressivo, fazendo todo tipo de atrocidade. Por quê? Porque a sua vida não era mais governada por Deus. Quem não ouve a voz do Senhor, não observa o seu governo. Eu posso dizer que tenho ao Senhor, posso dizer que amo ao Senhor, mas se eu não ouço a sua voz e se eu não obedeço, Deus não está comigo. Deus não se retira porque quer. Deus se retira porque foi convidado a se retirar. Uma coisa Jesus afirmou e ela é clara: eu estou convosco todos os dias. Quando Deus se retira de nós, é porque nós pedimos para que Ele saia. E como é que alguém pede para Deus sair da sua vida? Quando não ouve a sua voz, não obedece imediatamente, absolutamente, e não o ama a ponto de obedecê-lo integralmente. Não há nada que eu e você renunciamos ou renunciemos que chegue aos pés daquilo que Deus abriu mão já para viver um relacionamento comigo e contigo eternamente. Não seja rejeitado pelo Senhor. Não seja rejeitado pelo Senhor. Ouça, não só escute. Por que Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Respondam claramente, fisicamente. Isso aqui é o quê, irmãos? Em termos físicos, que se fala mesmo. Isso aqui que eu estou pegando agora é o quê? Orelha, ela escuta. O ouvido, ele é interno. Por isso que ele não diz: quem tem orelha, ouça. Talvez ele diria: quem tem orelha, escute. Esse é o lugar por onde... Agora, quando ele diz quem tem ouvido, ele está dizendo aquilo que passou do que é externo para o interno, retenha e coloque em prática. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe por que não é só orelha? Vocês já viram algum surdo sem orelha? Nem eu. Mas o que ele não tem? Ouvido, audição. Existe um defeito. Se você e eu estamos como surdo nessa noite, o Senhor pode restaurar a nossa audição, para que nós ouçamos a sua voz e experimentemos da sua presença e não da sua rejeição. Deus não vai ficar feliz de te dizer: eu te rejeitei. Mas a sua obediência pode fazer com que Deus tome essa decisão.
que sejamos obedientes. Obedecer é muito melhor que sacrificar. E esse termo foi porque ele sacrificou um monte de coisa e Deus não queria nada daquilo. Nem sempre o que Deus está te pedindo é sacrifício. É só que você ouça. E ouvir não é sacrifício. Fazer a vontade de Deus não é sacrifício. Parece penoso por vezes, porque Deus nos dá uns desafios, né? Nos pede umas coisas assim, que nem sempre nós estamos dispostos. Mas aquele que não amar menos, e aí o termo aborrece, na maioria das Bíblias o termo é aborrece. Nas novas traduções, não. Mas lá no texto de Lucas, quando ele diz, aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, categoricamente ele afirma, não pode ser meu discípulo. O aborrece é aquele que não ama menos esses do que me ama, não pode ser meu discípulo. Saul ainda levantou um altar, e um altar ao Senhor, mas um monumento a si. Então ele finge dar uma glória ao Senhor, e dá uma glória ainda maior para ele mesmo. Deus não divide atenção. Se houver altares no seu coração, que não seja para o Senhor, Deus não está lá. Se tiverem altares no meu coração que não sejam para o Senhor, seja para um namorado, para uma namorada, para uma família, para um projeto, para um casamento, para um plano acima do Senhor, Deus não está lá. Agora, quando tudo isso estiver submetido ao Senhor, Ele falará de uma maneira que todos verão que Ele está contigo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos o seu poderio, a sua soberania. Reconhecemos que o Senhor é Deus. E um Deus como o Senhor não há. Não há outro digno de aceitação, de adoração e de louvor. Deus, nós queremos reconhecer como filhos que é difícil muitas vezes sermos obedientes, mas como filhos também queremos te pedir, fale conosco reiteradas vezes, até que aprendamos a maneira como te obedecer e desfrutemos da bênção da obediência. Obrigado por esse mês de janeiro. Obrigado porque foi o Senhor mesmo quem falou conosco, que nenhuma outra voz se ouviu, senão a voz do Senhor. Mas que como igreja, que possamos ter ouvido para ouvir aquilo que o Espírito está nos dizendo e andarmos da maneira como o Senhor deseja. Obrigada porque Jesus foi o sacrifício vivo, suficiente e único para que eu pudesse nessa noite estar aqui, para que cada um dos meus irmãos, para que cada um dos visitantes, para que cada um dos meus irmãos em casa e cada um daqueles que hão de posteriormente ver esse vídeo, pudessem estar desfrutando de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso e um Pai que cuida de nós. Obrigado porque estamos sendo repreendidos e aprendemos que isso é amor, porque o Senhor repreende o Filho a quem ama. E nós queremos te agradecer por seu amor. Fica conosco e nos ajude a ser o que o Senhor deseja que sejamos. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém?